Eu sou a Isabela e esse é o meu diário de leitura. Na verdade, esse é o primeiro diário de leitura do ano de 2021. Porque, enfim, demorei muito para conseguir terminar de ler livros inteiros nesse primeiro mês, né, de janeiro. Estava com muitas coisas fazendo da faculdade, né, para fazer, porque por causa da pandemia a gente voltou no final do ano, enfim, não tive férias. Fiquei... A minha gata tá correndo atrás de alguma coisa que eu não estou vendo. Enfim, e por causa da pandemia a gente voltou no final do ano, não tive férias e tive que estudar direto, com muitas coisas pra fazer, então acabei demorando pra completar um livro inteiro. Mas terminei 2 e aí vim falar com vocês sobre, porque foram livros muito legais que eu fiquei animada pra falar sobre eles e cá estou. Inclusive eu tô tomando um chai latte muito bom nesse diazinho meio frio. Meio frio porque no Rio de Janeiro não faz frio de verdade. E meio chuvoso. Aí a gente já acha que tá frio, porque no Rio de Janeiro se chove a gente já bota casaco. Então fiz um chazinho que tá muito bom. Esse negócio tem um cheiro muito gostoso. O primeiro livro que eu vou falar, que eu li nesse tempo aí, foi o VHS Verdadeiras Histórias de Sangue. Esse é um livro de terror do César Bravo, que é brasileiro. O que é muito incrível, porque assim, eu não estava acostumada a ler livros de terror brasileiros. Se eu não me engano, o único que eu li mais assim foi o Suicidas, do Rafael Montes, que também é muito bom, mas esse daqui é de contos. E eu achei ele muito incrível já por ter essa ambientação que me é familiar. E isso é muito legal, porque como eu tô acostumada a ler muitas coisas estrangeiras, eu nunca tinha uma familiaridade tão grande. Então, ver a forma que eles falam e me identificar nessa forma que eles falam, identificar as pessoas do meu país, as pessoas do lugar onde eu moro, a forma como eles usam gírias ou as coisas que eles fazem, os hábitos, eu gostei muito de me identificar como brasileira, né, nesse ambiente, eu achei muito legal. E eu amei também os sotaques que ele coloca, enfim, eu amei essa parte. Pretendo procurar mais coisas brasileiras, assim, nesse sentido de terror, porque é um gênero que eu gosto muito, e eu não tinha me atentado que, nossa, realmente tem coisas assim, brasileiras e muito boas, e inclusive pretendo procurar mais, inclusive do César Bravo mesmo, porque eu sei que ele tem outros livros, e, enfim. Mas falando desse aqui especificamente, ele foi lançado pela Dark Side nessa edição linda, capa dura. E assim, além de ser uma capa muito bonita, ele tem ilustrações incríveis por dentro, bem assim sombrias, que tem muito a ver com a história, tem muito a ver com toda a vibe assim do livro. E também eu achei muito legal que ele traz classificados e propagandas assim no meio do livro que te ambientam assim nesse lugar no tempo. Esses contos eles se passam na cidade fictícia paulista de Três Rios e nos arredores dessa cidade. E nesse lugar, né, nessa cidade, nesses arredores, acontecem coisas assim muito bizarras, muito estranhas, de terror, que vão desde o sobrenatural e vários tipos de sobrenaturais diferentes, né? E também até chegar também na crueldade humana, né? Tem muitas coisas, assim, pesadas que não tem a ver com o sobrenatural e que é justamente do ser humano, da maldade do ser humano, ou da vingança, ou de vários sentimentos que trazem à tona essa crueldade que existe no ser humano. E, assim, é tenso, mas é muito legal. Eu gostei muito da narrativa do César porque eu acho que ele fala de uma forma que te prende, ele conta a história de uma forma que te prende e de uma forma muito gráfica. Às vezes isso é até um pouco complicado quando você tá lendo, porque você fica com nojinho ou você fica com muito nervoso, mas é muito legal porque te envolve na história. Eu também gostei muito como em alguns contos ele deixa o final em aberto, para que você imagine o que aconteceu ali. É realmente como se você estivesse vendo um vídeo e o vídeo tivesse simplesmente acabado e você imagina
por si mesmo se aquele final, o que aconteceu naquele final com aquelas pessoas que estavam ali. E geralmente são coisas ruins que você imagina, porque acabam em momentos críticos, mas eu achei muito legal ele te dar essa brecha pra você pensar o que você acha que aconteceu ali. Outra coisa muito interessante nas histórias é que ele coloca durante os contos muitas referências às outras histórias, né, aos outros contos que tem nessa coletânea. Então, às vezes você tá lendo um conto e você percebe ali que ele cita um nome, cita um lugar, cita um acontecimento que foi falado em outro conto, até porque se passa ali no mesmo lugar e numa mesma época. Então é muito legal você ficar atento para perceber essas referenciazinhas. E também ele vai mostrando, no decorrer dos contos, mais sobre aquela cidade, mais sobre o porquê que aquela cidade é estranha, porquê que coisas ruins acontecem ali, e você vai conhecendo um pouco mais daquilo que tá acontecendo ali aos poucos, né? Até você chegar no final, que é um conto, assim, bem tenso. Então, se você gosta de histórias de terror, dessa adrenalina, né? De ficar vendo essas coisas acontecendo, de suspense, sabe, do sobrenatural, ou até mesmo de ver até onde o ser humano pode chegar, você vai gostar muito desse livro. Tiveram algumas partes, alguns contos que eu tive que dar uma parada de ler, porque, enfim, eu não tava com o psicológico tão bem em determinados momentos, e eu não consegui ler porque tem algumas partes realmente bem pesadas, mas aí depois, quando eu tava melhor, eu voltava, lia, e assim, a história é sensacional. Só cuidado, porque realmente tem algumas partes pesadas, então esteja bem pra conseguir ler tudo e continuar bem. O próximo livro que eu vou falar aqui foi o segundo livro que eu li. Na verdade, foi o primeiro, porque eu li esse daqui primeiro do que o VHS. É o Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Esse livro, ele traz várias cartas que o Rilke mandou pro Franz Capus, que era um jovem poeta, né, na época, como diz o título do livro, Cartas a um Jovem Poeta. Enfim, que ele mandou pra ele durante um tempo que eles se corresponderam. E, assim, esse livro, ele foi muito importante pra mim, porque ele trouxe muitas reflexões e muitos questionamentos que eu achei muito importantes pra mim, que tiveram muito a ver comigo e que me fizeram pensar muito sobre a minha vida e, enfim, sobre como eu lido com as situações. Eu tenho descoberto um pouco mais da escrita do Rilke recentemente, porque eu tenho procurado algumas coisas sobre ele, e eu tenho gostado muito, tanto das coisas que ele escreve em si, como da forma que ele escreve. Eu gosto que ele traz muitos questionamentos, ele nem sempre responde eles, mas ele te faz pensar, ele te faz questionar as coisas ao seu redor, ele te faz questionar a si mesmo, e eu gosto muito dessa abordagem, eu gosto muito quando eu leio algo que me faz pensar, né? Nesse livro em específico, ele aborda várias questões diferentes, né? Em várias cartas que ele escreve, cada carta ele vai trazendo questionamentos diferentes de acordo com aquilo que o Franz tinha conversado com ele, tinha enviado na carta que ele mandou antes, né? Porque eles se correspondiam. E ele fala sobre algumas coisas como, por exemplo, o você respeitar os processos que você precisa passar durante a sua vida, sobre você entender a importância que a solidão tem, às vezes, em nós, para nós, na forma como nós vamos lidar com os nossos processos, na forma como nós vamos aprender sobre nós mesmos, sobre você aprender a amar de verdade quando o amor é muito mais difícil do que às vezes nós pensamos que ele é, sobre você aceitar a tristeza como algo que você precisa passar para crescer, né, para descobrir novas coisas em você mesmo. Esses assuntos e vários outros são assuntos que ele traz e que te fazem questionar, refletir sobre a vida e, enfim, são muitas coisas e me tocou muito porque eu sinto que eu precisava de várias dessas reflexões. Muitas dessas coisas eu acho que eu tava passando assim na minha vida ou eu estava questionando e foi me ajudando a pensar de uma forma diferente que talvez eu não tivesse enxergado antes. E eu gosto muito quando isso acontece, então, assim, Rilke maravilhoso, já amo. Uma das partes que mais me tocou, né, desse livro foi quando ele fala sobre ser um autor, sobre ser um escritor e sobre o que te valida como escritor, o que te faz se perceber como um escritor. E aí eu vou ler um trechinho que ele fala que foi algo que me tocou muito, que ele diz assim: volte-se para si mesmo, investigue o motivo que o impele a escrever.
Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o Senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isso, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, se o Senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um forte e simples preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. E aí mais na frente ele diz assim: uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade. É no modo como ela se origina que se encontra o seu valor. Não há nenhum outro critério. Foi um livro que foi importante para mim, que me fez refletir, que me fez pensar, que me ajudou muito. E eu super recomendo a todo mundo que quer refletir, questionar, pensar sobre tantas coisas da vida que às vezes a gente tem medo de questionar, tem medo de entender, ou que a gente evita falar sobre. Essa questão que ele fala da solidão, da tristeza, são coisas que a gente não fala muito sobre, mas que eu achei muito incrível a forma como ele traz, como ele reflete sobre isso, como ele nos faz enxergar de outra forma. Então, se vocês gostam desse tipo de leitura, eu super recomendo. Rilke é incrível, maravilhoso. Tá no meu coração. Mal conheço, mal li algumas coisas dele, li o quê? 2 livros e já tá assim, super no meu coração. Enfim, esse foi o meu diário de leitura dessa semana. Não teve tantas coisas, né? Porque como eu falei, eu não tive tantas leituras nesse mês de janeiro. Mas já estou aí tentando ver minhas leituras do mês de fevereiro, que já tá um pouco avançado também, já deveria ter lido mais coisas. Mas estamos aí e espero conseguir trazer mais coisas para o próximo diário. Então, é isso. Sigam lá o meu Instagram de livros, o @dialogosinquietos. Tem várias coisas lá, agora a gente tá com um podcast muito legal. Então, se vocês têm interesse em podcast sobre livros e em mais conteúdo, me sigam por lá. E é isso. Até o próximo vídeo.